Oi, turma, tudo bem? Eu sou o professor Adeblan e hoje nós vamos ter uma aula de história super interessante sobre o Brasil urbano. Ah, professor, mas quando a gente fala de setor urbano e setor rural, área urbana, área rural, não é geografia? Olha, aqui a gente vai falar sobre a história de como o Brasil se urbanizou desde o período de colonização, tá bom? O objetivo da nossa aula é esse aqui. Contextualizar a fundação das primeiras cidades, relacionar a atividade mineradora à fundação de cidades no interior do Brasil, reconhecer e valorizar a influência indígena na formação da sociedade brasileira e identificar as principais transformações nas cidades ocorridas a partir do século XIX. Então, como a gente sabe, os portugueses eles chegaram ao Brasil e colonizaram o nosso país, né? E naquela época eles começaram a colonizar o nosso país através do litoral, das cidades que ficam à margem do mar, do nosso oceano, tá bom? E naquele tempo eles fundaram muitas cidades. E ao longo desses anos, esses locais passaram por diversas transformações e hoje se tornaram grandes centros urbanos. Aqui nós temos uma cidade, tá, que foi fundada por portugueses no período colonial. Então você consegue observar e verificar as características das construções daquela época. Já nessa imagem, nós temos representada a cidade de Recife. E os portugueses que colonizaram o Brasil, após explorarem o pau-brasil, após explorarem muitas riquezas, eles começaram a explorar a cana-de-açúcar, tá bom? E aí o que aconteceu? Eles construíram diversos engenhos, que era uma espécie de indústria, né, onde era produzido o açúcar. E o desenvolvimento dessas e outras atividades econômicas contribuíram para o surgimento de várias vilas e cidades no interior do nosso país. Aí você fala assim, mas professor, eles só ficavam no nosso litoral? O litoral, turma, facilitava por quê? Porque era através dos navios que eles exportavam as mercadorias para a Europa. Então, por exemplo, toda a açúcar que era produzida na colônia, ela era exportada para a Europa. Então, essas cidades acabavam facilitando muito o transporte de mercadorias. Os portugueses, eles também não tinham tanto conhecimento sobre o interior do nosso país. Por isso, facilitava com que eles permanecessem ali na região litorânea. Aqui a gente tem um mapa onde mostra as vilas, cidades e regiões açucareiras no Brasil no ano de 1580. Então aqui a gente tem toda a costa brasileira, desde o Nordeste até o Sudeste do nosso país. Temos a cidade de Natal, Filipéia, Olinda, Recife, Porto Calvo e Penedo. Nessa região existiam nessa época 66 engenhos. Então você pode analisar esse mapa para entender que nessa época, 1580, a cana-de-açúcar era uma monocultura no Brasil. Por quê? Porque era apenas essa atividade econômica que era explorada em nosso país. Após esse crescimento das cidades, com a produção de açúcar, né, o que aconteceu? Várias outras atividades econômicas começaram a ser descobertas. Uma delas foi o ouro. Mas como que isso aconteceu, professor? A mineração, ela contribuiu para a ampliação de caminhos que levaram ao interior do Brasil, tá? E a atividade mineradora, ela teve início no final do século XVII, quando foi encontrado ouro na região de Minas Gerais. Nessa época, a mineração tornou-se importante a atividade econômica do Brasil. E a partir dessa mudança, né, dessa expansão do litoral para o interior do país, né, para o interior do Brasil, muitas cidades começaram a ser criadas.
Uma das características do período colonial dessas cidades do ciclo de ouro eram as residências. Então, como você observa aqui na imagem, a gente tem casarões de 2 andares com muitas janelas que representava justamente toda essa riqueza que era gerada através da extração do ouro. A gente conseguiu observar a grande importância do ouro naquela época também nas igrejas. As igrejas elas eram construídas e nos seus altares eram revestidos de ouro, como aqui nessa imagem você pode observar, tá? As igrejas tinham altares revestidos em ouro e fachadas com ricos detalhes em pedras. E aí o que aconteceu? Muitas cidades foram se desenvolvendo e as pessoas foram se mudando para esses locais, em busca de melhores condições de vida. E no final do século XIX, as primeiras indústrias começaram a se instalar no Brasil. E as pessoas iam para esses locais buscando o quê? Buscando melhores condições de vida. Com isso, a paisagem das cidades também foi mudando. Antigamente existiam o quê? Muitas florestas, muitas árvores, e com o crescimento das cidades, essas florestas elas deixaram de existir para abrir espaço para as indústrias, para residências, para os prédios públicos. Um exemplo disso é essa imagem, ó, Avenida Central, na cidade do Rio de Janeiro, 1905. Então você observa ao fundo que ainda existem muitas paisagens naturais, mas bem à frente já tem toda uma avenida cheia de prédios, né, com com características da área urbana. E aí as cidades elas foram se modernizando com o passar dos anos. No século XIX, a instalação de serviços públicos em algumas cidades brasileiras alterou a paisagem e o cotidiano, o dia a dia dessas cidades. Logo chegou a eletricidade e isso melhorou muito a vida das pessoas. Algumas cidades elas passaram a ter bondes elétricos, que era uma espécie de ônibus, né? Só que o bonde ele lembra mais um trem, tá? Um trem só que elétrico, que tinha ali pela cidade para transportar as pessoas. Teve também água encanada, calçamento de ruas e a construção de pontes e parques. E a cidade ela passou a ser iluminada por lâmpadas elétricas. Nessa imagem a gente tem um retrato dessa época da cidade de Belém, tá? Apesar da imagem estar um pouquinho escura, você observa o bondinho ali embaixo, tá? E bem embaixo na imagem você vê o trilho por onde ele percorre. Então a cidade de Belém ela passou por diversas transformações, tá? E no início do século XX ela teve também essa modernização. Essa imagem ela fica na Avenida 16 de Novembro, em Belém, no ano de 1915. Agora vamos retomar um pouquinho o que a gente viu na aula de hoje. Olha só, as primeiras vilas e cidades fundadas no Brasil situavam-se no litoral, né? Porque foi o local por onde os portugueses chegaram. Então eles ficaram ali naquela região, extraíram muitas das nossas riquezas e permaneceram por um tempo, tá? E ao longo dos anos, eles foram descobrindo novas áreas, né? Lá no século XVIII, eles descobriram a mineração, começaram a explorar o nosso ouro, tá bom? E isso deu origem a várias cidades no interior do nosso país. E ao longo dos anos, as cidades brasileiras elas foram se modernizando, cresceram economicamente, né? E passaram a receber uma quantidade maior de pessoas a cada dia. E diversos aspectos do modo de vida dos indígenas nos influenciaram.
Eu vou te dar um exemplo. Olha só, nós tomamos banho todos os dias, várias vezes ao dia. Sabe de quem que a gente herdou esse hábito? Dos povos indígenas. Então, os povos indígenas, eles trouxeram uma riqueza cultural muito grande para a gente, seja no hábito de tomar banho, seja na nossa alimentação, tá? Por quê? Porque nós temos origem também dos povos indígenas, porque eles que eram os habitantes do Brasil quando os portugueses aqui chegaram. Agora eu vou te convidar a fazer uma atividade bem legal. Acesse esse link que está na nossa tela e aí vai abrir uma nova página e você vai praticar alguns dos conhecimentos da aula de hoje brincando. Faz aí de casa para você aprender ainda mais. Por hoje é isso, até o nosso próximo encontro. Tchau!